Fala galerinha, aqui quem tá falando é Lucas Silva. Tô de volta com mais uma videoaula pra vocês. Primeiramente queria pedir desculpa pelo tempo que eu fiquei sem gravar videoaula. Eu tava com dois projetos em andamento, um dos quais já tá online. Na verdade os dois estão online, mas depois vocês vão poder ver os dois no que eu vou colocar os dois no Behance lá, vocês vão poder ver se quiser. Enfim, mas vamos ao que interessa. Antes eu queria fazer algumas ressalvas, que é o seguinte. Como eu tinha parado na época que eu tava fazendo a série sobre o Slim, não foi? Eu parei, eu tive que fazer os trampos. E nesse meio tempo eu não pude fazer mais nada. Eu só continuei mantendo o meu projeto open source lá no GitHub e fiquei fazendo os trampos que eu disse. Por esse motivo eu ainda tenho aqui a pasta do Slim 3 com as aulas, com as coisas das aulas que eu tinha gravado até aquele ponto. Mas eu vou dar uma pausa nele. Eu ainda tenho os arquivos, então eu posso continuar quando eu quiser. Mas como eu parei na metade assim, eu vou recapitular depois o que foi que eu já tinha falado para mim não repetir coisa se eu for continuar. Então eu vou fazer isso. Então o que eu vou fazer é que a partir dessa aula eu vou começar uma outra sequência. Terminando ela eu retomo a do Slim, beleza? Então é o seguinte, como vocês já devem ter visto aí no título da aula, a partir dessa primeira videoaula, eu quero criar com vocês um sisteminha de provas. Vocês já devem ter visto, assim, não vai ser tão sofisticado como, por exemplo, o sistema de provas da Khan Academy, por exemplo, que é bem diversificada. O que eu quero fazer aqui é basicamente assim, vão existir as provas vão ter questões, as questões podem ou não conter respostas. Se elas não contiverem respostas, as respostas vão ser escrita. Se elas contiverem resposta, obviamente é múltipla escolha. E eu vou também fazer junto um timerzinho para, a pessoa tá respondendo as questões, aí se acabar o tempo, a prova acabou ali e eu vou submeter o que a pessoa conseguiu responder até aquele ponto para o banco de dados, tá? Eu vou simular como se eu estivesse num sistema em que realmente eu vou ter que submeter para o banco de dados, para um professor poder avaliar a prova do aluno e tudo mais. Então eu vou ter um campo de ID aluno para exemplificar, mas não vou ter nada além disso, tá? O propósito aqui vai ser fazer o sisteminha das provas com o timer e a interação das perguntas e tudo mais. Enfim, então para isso o que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho já um banco de dados chamado provas aqui, ele tá vazio por enquanto, e vamos aqui pensar no banco de dados. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, então eu vou basicamente explicar aqui. Eu vou ter a tabela de provas. A tabela de provas vai ter o campo de ID, o campo de título da prova, e eu vou ter também o tempo para término da prova. Então o aluno, isso aqui vai ser em minutos, tá? Então o aluno vai ter X minutos para concluir a prova. Eu vou catar isso com JavaScript e vou começar a rodar o timer no momento que a pessoa clicar em iniciar prova, ok? Beleza. Vai ter, obviamente, as questões das provas. Essas questões vão ser o ID da prova, a questão em si e o tipo, porque eu tenho que saber se ela vai ser múltipla escolha ou se vai ser escrita. Então vai ser 0 para múltipla escolha e 1 para escrita, ok? Ok. Vou ter uma tabela para respostas, vamos dizer assim. Respostas, ou pode ser opções, você que sabe como achar melhor, porque as questões contêm respostas, então eu vou chamar de respostas, tá? Então essas respostas vão ser somente para exibir mesmo na listagem. Então vai ter o ID da resposta e o ID da questão a que aquela resposta se refere, beleza? Talvez eu faça também depois que eu fizer a parte das provas, eu faça a parte do gerenciamento das provas que os alunos fizeram, para eu avaliar, ele fez essa prova aqui foram as respostas que ele deu e tudo mais, e para me criar novas provas também. Ok. Então vai ter o ID da questão e a opção, a resposta, tá? Ok. Que mais? Vai ter, deixa eu pensar aqui, calma aí. Tá, ok. Não, vamos chamar de opções, porque daí eu vou
Vamos chamar aqui opção. Porque daí agora o que eu vou fazer é que eu vou simular, ok? Não vou simular nada, deixa eu pensar aqui. Eu vou simular, vou criar também uma tabelinha de tipo alunos, mas eu vou ter só um, que eu não vou nem usar nem sistema de login nem nada, eu vou só fazer de conta que é sempre o mesmo aluno fazendo o negócio. Vou ter o ID e o nome do aluno só. E aí eu vou fazer um campo, uma tabela para as respostas. E aí sim, vai entrar o ID do registro, o ID do aluno que fez aquela resposta, qual foi o ID da questão a qual aquela resposta se refere e a resposta em si. Essa resposta aqui ela vai ser varchar, esse último campo. Por quê? Porque a resposta, como eu disse, pode ser que seja um ID inteiro, para o caso de ter vindo de uma questão que é múltipla escolha, ou pode ser que seja um texto escrito, né? Pode ser que uma das questões seja explique com suas palavras, blá 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 blá. E é para isso que você viu o campo varchar. Talvez, se você achar melhor, também pode deixar text, mas eu acho que varchar dá conta do recado. Eu acho que é isso. 1, 2, 3, 4, 5 tabelas. Vamos criar a primeira então. Então, 3 campos, provas. Teu ID, título e o tempo de resposta. Autoincremento. Título vai achar 200. O tempo vai ser int. Questões 1, 2, 3, 4 campos. Vai ser o ID prova questão tipo, ID prova questão tipo, autoincremento primário, ID prova int, questão varchar 200, o tipo a ser int, que é 0, múltipla escolha 1 é escrita. Alunos, 2 campos, não sei se é o ID e o nome. Só para na hora de já tipo relatório de fulano de tal respondeu a prova X, por exemplo. E 1, 2, 3, 4 campos respostas. 4 campos. É o ID alunos, ID aluno, ID aluno, ID questão resposta. ID aluno, ID questão e a resposta. O ID vai ser autoincremento primário, o ID do aluno int, o ID da questão int e aqui vai ser varchar. Eu vou colocar 255 porque só para garantir que ele possa escrever uma resposta um pouco longa. Ok. Então agora vamos já criar um aluno, que vai ser eu. Inserir aqui, Lucas Silva. Vamos iniciar aqui algumas provas. Porque aí eu começo fazendo tipo a interface já do aluno respondendo a prova, ok? Eu tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou fazer, mas eu vou recapitulando à medida que eu for fazendo mesmo. Então, vamos criar uma prova aleatória. Vou criar uma prova aqui. Vou criar qualquer coisa aqui. A prova sobre PHP orientado a objetos. Tempo 40 minutos. Questões. Inserir ID da prova 1, porque foi a primeira que a gente inseriu. Vou colocar aqui a questão como se define uma classe. Tipo, ela vai ser múltipla escolha. Então múltipla escolha tipo 0. E vamos criar aqui algumas respostas para resposta não. Opções, cadê? Não criei não? Não criei, eu pulei a opções, não foi? Opções é 3 campos. Eu pulei a opções. Opções, 3 campos. Eu tenho questões, tenho respostas, provas e alunos. Faltou opções. Opções é o ID,
o ID da questão, não é isso? É isso mesmo. E a opção. O ID autoincremento chave primária, ID da questão int e a opção varchar 200. E aí eu já tenho a prova 1 e a questão 1, então nas opções eu vou inserir para a questão 1, vou dizer que se cria a classe nome da classe código. Você também pode usar, bom, depois eu explico. Nome da classe código end class, sei lá, só para o caso de alguém confundir o end if com end class, que não existe. Executar. Pode ser que eu coloque aqui nome da classe chaves código. E por último, questão 1, classe nome da classe código. Ok. Vamos criar só mais uma, só para ter, sei lá, duas questões. Inserir, prova 1, questão 1, questão 2. Questão 2 no caso. Não precisa colocar o dígito. Questão, deixa eu ver que pergunta eu coloco aqui. Explique o conceito de herança. Tipo 1, porque esse é escrito. Então não vai ter. Opa! Se a gente prova questões e eu digitei alguma coisa errada? Ele não. Ok. Tipo 1. Por que ele não tá deixando eu? Ele prova 1, ora bolas. Executar de novo. Exercente provas. Ponto questões. ID prova questão tipo. Values. Não precisa. ID da prova 1. Questão. Explicação. Consequência. E tipo 1, ora. Oxe. Duplicou 0. Primário. Calma aí, só um segundo. Vamos olhar como é que tá essa estrutura aqui dessa tabela. Acho que eu devo ter feito alguma coisa errada sem querer. Esse aqui é autoincremento. Ok. Ele não tava com... Calma aí, então deixa eu ver aqui na estrutura. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar esse aqui. Eliminar. Vamos... Porque como eu coloquei vazio, ele achava que era 0, mas eu não entendi porque que ele não colocou autoincremento. Mas enfim, coloca aqui no início da tabela um campo ID autoincremento chave primária. Agora deve ir. Então se eu procurar aqui 31, eu vou inserir prova 1. Explique o conceito de herança. Vou colocar 1 e agora deve ir. Ok. Bom, eu vou dar uma pausazinha só para poder inserir mais algumas perguntas para a gente poder usar no exemplo e já volto. Bom, pessoal, eu coloquei aqui mais uma questão e agora vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer tipo assim. Vamos primeiro criar uma pasta, obviamente. Vou chamar de provas. Eu vou arrastar essa pasta para o meu Sublime, então deixa eu abrir o Sublime aqui, arrastar ela para cá. Aqui eu vou criar um index.php. Deixa eu ver se o meu não tá funcionando não. Enfim, vou criar aqui doctype. Enquanto eu digito aqui, eu vou explicando. Eu vou criar nessa index aqui, o que eu vou fazer é que eu vou listar as provas. E aí eu vou clicar sobre uma prova e ele vai para uma página dizendo o nome da prova. E eu vou poder... Vai ter um botão assim, iniciar prova. Porque assim que a pessoa entrar na prova, eu não vou imediatamente iniciar a prova. Eu vou dar a opção da pessoa iniciar a prova. Então, head, vou fazer rapidinho isso aqui.
provas. A gente vai usar JavaScript, obviamente, como eu falei, porque eu vou fazer tipo um contador do tempo da prova também. E eu vou criar um arquivo prova. Eu vou até copiar isso aqui tudo e vou new file prova.php, tá? Eu vou criar um arquivinho aqui, config. Eu vou só fazer uma conexão rápida. Então, sei lá, pdo new pdo mysql host localhost dbname provas root sem branco, pdo exec set names utf8 config.php. Vamos ver se ele não dá pau se eu vir aqui e incluir o config.php. Então se eu vim aqui no localhost barra videoaulas barra provas, ok. Então o que eu vou fazer aqui agora é, obviamente, eu vou fazer tipo fazer um OL aqui, só listando tipo as provas normal. Eu também posso depois fazer um status, porque pode ser que depois de X dias a prova já não faz mais sentido ficar aparecendo. E daí eu simplesmente mudo o status para ativo ou inativo. Então vamos vir aqui em provas, estrutura, depois do campo tempo, vou inserir status, vai ser int, 0 vai ser ativo, 1, ou melhor, 1 vai ser ativo, 0 vai ser inativo. Então vou vir aqui e colocar status 1. E aí eu vou vir aqui e PHP. Isso aqui eu posso deixar numa linha só, a menos que eu precise fazer alguma outra coisa diferente depois. Provas vai ser igual a PDO prepare select all from. Provas order by, não, quando o status for igual a 1, order by id desk. Provas execute while row provas fit object, para retornar tipo com um objeto, uma instância de std class, standard class. Fecha o while e aqui eu vou basicamente colocar um link que eu vou mandar para o arquivo prova.php. Vai ficar bem simples mesmo esse sistema, tá? Nada demais. Então eu vou fazer aqui prova vai ser igual a echo row id e aqui eu vou passar php echo row título. Posso até dar um enter aqui, um tab e um enter aqui, tab e um enter aqui. Opa, puxar pra cá e aqui também. Só pra ficar tipo assim, pra ficar melhor de ver. Então se eu vir aqui, ele tem que estar uma prova exibindo. Depois eu posso, sei lá, fazer um CSS bonitinho, mas por hora eu vou fazer só assim mesmo, tá? E aí, clicando aqui, ele tem que ir para o prova.php. E aí no prova.php, vou copiar essa linha de cima aqui. Vou jogar aqui. E eu vou pegar a prova. Então, primeiro eu vou pegar o ID da prova, que vai ser int no preg replace pelo que não for dígito e substitui por nada no get, ou melhor, vai no get prova. Só que o primeiro que eu vou fazer aqui, se não existir o get prova, eu vou redirecionar para o index novamente. Existindo, ele pega o ID da prova e eu vou pegar qual que é a prova em questão. Vai ser PDO prepare, deixa eu dar um enter aqui e aqui. Então prepare select all from provas quando o ID da prova for igual a essa prova e o status da prova for 1, porque eu só vou poder fazer provas que estejam ativas. Então prova execute
array, ou pode até fazer assim também, passo o ID da prova. Se eu não encontrar a prova, eu vou redirecionar também para o index.php. Do contrário, eu pego aqui a prova com fit object, que ele basicamente vai retornar igual eu fiz aqui no row, que ele vem os nomes dos campos como a propriedade de um objeto standard. Ok, então agora que eu tenho a prova, eu vou passar o título da prova aqui em cima. Foi título que eu coloquei? Acho que foi, não foi? Foi. Venho aqui. Então, prova sobre PHP orientado a objetos. Ok. Agora o que eu vou fazer é que eu vou começar a fazer os esquemas aqui que eu vou ter que estruturar da forma que eu vou utilizar. Então, primeira coisa, vamos vir no pesquisa aqui jQuery. Vai lá no download de jQuery. Pega a última versão de jQuery. Deixa eu carregar aqui rapidinho. Está gravando? Ok. Aqui, ó. Pega esse aqui. Joga aqui no coisa. Copia esse códigozão. Vem aqui. Cria uma pasta JS. New file, new folder. JS. De repente na verdade eu vou também jogar isso aqui lá no GitHub, ok? Então vocês não se preocupem com o código. Então new file aqui dentro. Joga aqui. Ctrl S. jQuery.js. Fechou aqui. Cria um novo file dentro de coisa também. Function. Vou criar, vai ser functions.js. Eu gosto de chamar sempre de functions.js, só em alguns casos específicos que eu não crio assim. Agora, aqui na página, eu vou inserir. Eu vou também criar uma pastinha CSS, new folder, tá? E eu vou logo fazer link href css style.css, porque aqui eu vou precisar fazer alguns styles. Insere também o script, eu gosto de colocar embaixo, porque daí depois que ele carrega o DOM todo, ele roda o script. Copia o do jQuery, cola aqui, functions, e aí para testar a gente vem aqui e joga um alert, funcionou. E eu já vou criar também o style, new file, margem 0, padding 0, box sizing, border box, list, não, nem precisa disso aqui. Vamos colocar só para ver se pega também body, background e bbb. Salva como style.css. Então você vem aqui na página de provas, ele tem que dar funcionou e tem que mudar a cor do fundo. Funcionou, a cor do fundo não pegou. Ctrl U, deixa eu ver se ele tá pegando. CSS, pegou. Tá, esqueci da tralha. Acontece. Então se eu voltar aqui. Ok, agora sim. Beleza, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal. Vamos fazer assim, ó. Isso aqui eu vou ter que pensar aqui na hora. Então eu vou criar um section em que eu vou chamar de wrap, que ele vai englobar a prova toda. Ou pode wrap prova. Aqui dentro eu vou colocar um H1 para o título da prova. Então eu vou copiar esse eco daqui de cima. Vou jogar aqui. Opa. Aqui. Vou criar uma série de divs de questões. Então eu vou criar uma div class questão, ok? Essa questão ela pode ou não conter respostas. Vamos fazer dois exemplos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o style. Vamos vir aqui, vou dizer que o wrap prova vai ter um width de 800 pixels, margem 50 pixels automático para centralizar e ficar numa altura relativa ali. Colocar um background, eu vou colocar só um height só para eu conseguir ver. Então height
400 pixels, só pra eu conseguir ver. Background CCC, também só pra eu ver. Então tá aí, só que o background não pegou. Wrap prova, width, margem 50 pixels, alto, height, background. Então tá lá. Deixa eu tirar esse alert que tá me dando nos nervos. Ok. Então tá aí. Aí agora é o seguinte. Vamos lá. Vamos primeiro criar, no caso de conter respostas, tá? Eu vou criar um option. Não, que option? Que era input type. Se não me engano é o rádio que você pode criar com o mesmo name, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos já fazer isso. Não, vamos fazer primeiro um e depois a gente faz o outro. Então, primeiro o que contém respostas. Deixa eu ver quantos minutos. Ok. Aqui não é a div, foi mal. Aqui fechou aqui. Rádio. E aí o name vai ser resposta. E aí um ID qualquer, tipo 1. Porque eu vou puxar pelo ID da questão. Porque senão vai ficar sempre o mesmo name para todas as questões. Então tem que ser resposta e aí o ID da questão para identificar. E aí eu vou colocar um value, que vai ser o ID, então, sei lá, 1 também. Eu vou colocar dentro de um parágrafo para ficar cada um numa linha. E eu vou identificar qual é a resposta. Resposta 1. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui, colar aqui, colar aqui. Então, 2, 3, 4. Aqui vai ser o 2, o 4, o 3 e aqui vai ser o 2. E agora eu vou... na verdade, preciso também do H2 para qualquer questão. Então, questão de exemplo. Ok? E eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo. Questão de exemplo. E aí aqui nesse caso vai ser input type text name. Eu vou também colocar um classe resposta, tá? E deixa eu pensar aqui. De repente, vai. Que eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer já, enfim. Então, a questão de exemplo vai ter o input type text name, a resposta também. Eu vou colocar também o ID. E aí aqui nesse caso eu vou colocar na verdade, deixa eu pensar aqui. Vai. Então vai ser a resposta, o ID. Por enquanto eu vou deixar só assim, tá? E aí depois eu penso na estrutura do JavaScript, já que eu tô pensando já em como é que eu vou fazer aqui. Então vamos primeiro fazer o seguinte. Eu vou jogar essas divs mais 100%. Então, wrap, prova, questão, não era isso? Questão. Ele vai ter um width 100%, vai ter um padding 10 pixels. Vou colocar um background white. Vou colocar um margin bottom, só pra gente ver ele, de 10 pixels. Eu vou tirar esse background disso aqui. Vamos ver ele aqui. Então tá aí uma questão. Pode aumentar um pouco mais. Vou colocar 20 pixels. Eu vou catar questão H2. Font size. Vou colocar aqui font family. Trebuchet MS, faz tempo que eu não uso. Font size 18 pixels. Color 666. Então se eu vir aqui, vai ficar assim. Vou colocar o float left width 100%, margin bottom 15 pixels. Na questão, o parágrafo vai ter um display block, margin bottom 8 pixels, font size 16
Então, vai estar assim. E... então vamos testar uma coisa aqui. Se eu clico nesse, ótimo. E aí, copio isso aqui. Input, type text. Vai ter um padding 6 pixels, width 100%. Vamos colocar 8. Border 1 pixel solid CCC, outline none. Font size 17 pixels, color 666. Então, tá aí. Então, beleza. Então, essas aqui vão ser os boxes das questões. Vamos só fazer aqui rapidinho também. Wrap prova H1. Font size 22 pixels. Color, vou colocar 069. Qual que eu gosto da? Font weight lighter. E um margin bottom 20 pixels com width de 100%. Não sei se eu coloquei. Não. Float left. Opa, o float left ele acabou bugando, então o que eu vou fazer aqui na questão, float left. Ótimo. Então, tá bom aí. Vamos só pra gente terminar nessa aula, antes da gente prosseguir, porque eu ainda não tô puxando nada do banco aqui. O que eu vou fazer é que eu vou fazer duas coisas. Eu vou vir aqui no... assim, eu não vou... por enquanto eu não vou colocar o prev, tipo, pra voltar. Eu vou colocar sempre o next, pra ele sempre ir pra frente. Fez uma resposta, vai pra próxima pergunta. Fez outra resposta, vai pra próxima pergunta. Na verdade, acho que não tem porquê, eu vou fazer os dois mesmo. Então eu vou criar um button, class button também. E aí eu vou fechar aqui. Esse aqui vai ser, eu vou colocar um ID next, ou prev, anterior. Cola aqui. Próxima. Button, prev. E acho que aqui vai ser o next. Vai ficar aqui embaixo. Eu vou vir aqui no CSS e vou criar um button. Vai ter um display inline block. Padding 8 pixels, 10 pixels. Background 333. Color white. Font weight lighter, font size 16 pixels, border 0, border radius 3 pixels. Vamos ver como é que ele fica. Assim, bonitinho. E aí eu vou button hover background black cursor pointer. E aí eu vou vir aqui no prova wrap prova next float right, só para ele ficar na direita ali. Então tá aí, bonitinho. E por enquanto eu vou fazer assim, eu vou deixar assim. Na próxima aula a gente vem, pra mim, eu vou tipo sumir com as questões, eu vou colocar iniciar prova, eu vou criar um espaço aqui talvez para talvez não, certeza, eu vou tipo colocar tipo na esquerda aqui, aí eu vou aqui do lado eu vou colocar tipo reloginho, ou senão na hora que a pessoa clicar eu abro um relógio tipo no canto superior esquerdo da tela ou no canto inferior direito, tanto faz. Então, só pra gente concluir a aula agora, é bom que vocês vejam como se faz. Vamos vir aqui no GitHub. Vamos criar um novo repositório. Vamos criar para essa aula, então vou chamar de provas. Vou colocar sistema de provas. E aí eu vou criar aqui sistema para provas múltipla escolha e escrita criados nas aulas do Master. Múltipla. Tem um acento no Master. Vou criar o repositório. Abrir o git bash. Copiar isso aqui. Na verdade, clicando aqui ele já copia, né?
cd c-wamp www videoaulas provas clear ls git init git remote add origin, e aí eu vou jogar aqui clear. Eu vou criar um branch para essa aula. Eu vou criar um branch para essa aula, porque aí quem estiver assistindo essa aula no início e quiser tipo acompanhar o código a código, pode baixar do branch. Então eu vou criar git branch vamos chamar de aula 1. Not available. Tá, primeiro tem que comentar, né? Git branch primeiro, não tem nenhum. Git status, eu tenho que adicionar git add -a, git commit -m, aula 1, estilo e banco de dados. Clear git branch aula 1. Git push origin, que foi o nome que a gente deu, aula 1. Vai pedir meu login, minha senha, e ele deve upar. Então agora a gente conclui a aula e vocês já viram também como criar o primeiro repositório. Enfim, fui!